que adianta fazer toda uma gravação para no final você descobrir que estava com o áudio mudo? Ou pior, com aquelas variações horrorosas, ora o som muito alto, ora o som muito baixo. E ainda tem os ruídos, que sempre podem atrapalhar o entendimento legal do som. Para falar sobre todas essas minúcias, eu recebo o Everson Batista, o Batata, que vai falar comigo sobre o som no cinema. Formado como técnico e operador de áudio pela Fundação Rede Amazônica, o Everson trabalhou como técnico de som direto nos documentários Bandidos na TV, da Netflix, Revoada, Pirarucu, O Respiro da Amazônia e o Ira, A Retomada da Floresta. Na ficção, participou de curtas premiados do cinema amazonense, entre eles O Barco e o Rio, Enterrado no Quintal, Terra Nova e Castanho. Sejam então bem-vindos ao segundo capítulo da websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense. E agora chegou a hora de falar com o Everson Batata Batista, mas daqui a pouco eu falo, a gente vai guardar. Por que é batata? Eu já perguntei isso uma vez no podcast, né? Mas eu pergunto de novo porque todo mundo quer saber essa história. Vamos então, Everson, prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu sei que você está cheio de filmes, rodando, fazendo campanha e tal, mas muito obrigado por arranjar esse tempinho para falar conosco. Sempre um prazer te receber aqui no Cine 7. Nossa, eu que me sinto honrado sempre de ser convidado assim, entendeu? Eu sempre reforço assim, a importância do trabalho que vocês fazem, né? Para o nosso cinema aqui da região norte, como um todo. Norte não, do Brasil, porque a gente também é Brasil, né? Claro. E eu vim muito alegre, assim, cheio de expectativa, assim, com certeza. Esperamos correspondê-las todas. Everson, vamos começar o seguinte. Você, antes de entrar no cinema, a gente estava conversando aqui, tricotando nos bastidores, ele falou que está completando 10 anos de audiovisual. Então a gente vai tratar bastante sobre esse período. Mas antes disso, você trabalhou nesse universo de produção de shows, de música. Como é que você começou essa história? Como é que foi, assim, já gostava, você ia para show quando era criança, aí ficava, em vez de olhar para o artista, olhava para a mesa de som. Como é que isso caiu na tua vida? E com quais artistas você já trabalhou? Um breve relato dos nomes com quem você já trabalhou. Eu comecei com a música, assim, né? Ser bem sincero, desde adolescente eu comecei a estudar música. E isso acabou fazendo uma junção ao som, porque existia uma necessidade na igreja que eu frequentava na época de alguém para operar, né, controlar assim, né, nos cultos e tal. E eu sempre estava disposto ali, né. Então eu vi como a pessoa trabalhava, eu ia entendendo como é que funcionava e fui fazendo. E quando eu completei a maioridade, né, as pessoas já me colocaram para trabalhar no departamento de comunicação de lá. Da igreja. Da igreja. E quando você começou, você disse assim, tinha interesse, você começou com quantos anos, mais ou menos? 14 anos. 14 já. Anos. Comecei com 14, não vou falar quanto que eu tô Não, agora, tudo bem, não. Não tem problema, ele não precisa chegar nesse nível. Não, mas pois é, foi assim. E nessa época, assim, era um formato de TV, né? Para cobrir os cultos e tal. A Rede Amazônica estava sempre muito lá presente. Eu fiz um curso na Rede Amazônica, né? A ideia era fazer só áudio, né? A Fundação Rede Amazônica. Rede Amazônica, né? Quando era aqui na Cachoeirinha ainda. E de lá, só que assim, eu não fiz só o som, né? Acabei fazendo todo o apanhado de TV. Aí fui conhecendo a questão de câmera, tudinho. E daí eu migrei para ser técnico de som, né? Na igreja, depois que saí da igreja, que fui trabalhar em casa noturna. De casa noturna eu trabalhei com bandas. Do santo pro pecado. Isso, do santo pro profano, né? Exato. E assim, como eu tinha uma relação com a galera da igreja, e constantemente a turma que era da igreja lá, desse departamento, que era o DECOM, Departamento de Comunicação, toda a galera que era lá, eles abriram produtoras, né? Hoje em dia estão aí nas principais campanhas publicitárias e também políticas, né? Então um deles é meu amigo, assim, me perguntou assim se conhecia alguém que entendia de elétrica, um pouco de som, um pouco de iluminação. Aí eu tava assim, cara, chama eu, que eu tô aqui de bobeira, não custa nada. Sou responsável, sabe que eu não vou dar furo, então... E eu fui. Foi em 2014 isso, era uma campanha política, foi quando eu comecei no audiovisual, assim. E você, assim, pelo que você conta, você sempre foi um cara muito curioso, né? De tipo,
a querer aprender e tudo mais. Isso é fundamental para quem trabalha com som e para tudo na vida, né? Mas para quem trabalha com som ainda mais, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente imagina às vezes para quem é leigo, né? Aquela coisa assim, liga aí, liga a câmera, tal, o cara vai captar o som, mas não é bem assim, né? Não. Então eu já queria saber de ti, como é que inicia o teu trabalho numa produção audiovisual? Quando te chamam, você pega o roteiro antes, você conhece as locações, como é que é o teu trabalho inicial? É curioso isso, porque eu sempre vinha da linha de só dar o rec tá valendo, né? É captar o diálogo e pronto. Mas teve um curta que eu fiz, um dos primeiros que eu fiz, também pela Artrupe, que foi o Obeso Mórbido. O Diego Bauer. Diego Bauer. O filme não tinha diálogo. O que eu vou fazer lá, né? Fiquei pensando assim, porque a gente não tem o que fazer. Eu vou ficar ali com o microfone apontado, mas eu fui Não tem muito trabalho, né? Você pensou inicialmente, o que eu vou fazer lá assim, gente? Pode até fazer só dublagem. Aí eu fui pesquisar, né? Filmes que não tinham diálogos, assim. E eu fiquei, assim, preocupado, porque os filmes que não têm diálogo são o que mais dão trabalho de fazer. Porque você tem que, como é que fala? Fazer aquilo ficar dentro do filme ali, aquele universo ali. E eu tinha visto na época um filme da Dira Paz, que eu não lembro, de uma cena dela muito forte, assim. Amarelo Manga? Não tem, eu acho que foi Amarelo Ou Manga. Divino Amor? Divino Amor. Divino Amor. Que uma você cena falou que cena forte, eu pensei nesses dois. Nossa, que não tinha diálogo assim, eu fui entender, assim, né? Então eu comecei a mergulhar mais. E quando a gente foi fazer o Obeso, eu conversei com o Diego, assim, e eu pedi para ele uma quantidade X de microfone. Mas ele também, tipo assim, mas... Não é só ligar a câmera. Pois é, pra que isso, assim? Mas é mais importante, não, mas eu quero fazer algumas experiências, assim. Né? E tinha zero noção, eu tinha pouco recurso também. E beleza, vamos fazer. Fizemos o filme, acho que em 4 ou 5 diárias, assim, sabe? E rolou. E foi do Obeso que a gente ganhou o primeiro prêmio, né, de sonorização, assim, que foi no Festival do Maranhão. Né, que juntamente com o Lucas Coelho, que é um cara que também trabalha em pós, ele fez um trabalho muito bom, né, e pensando nessa questão da pós, ele me pediu algumas coisas para acrescentar no filme. Então eu vi que era importante de conversar, né? Primeiro o que passa na cabeça do diretor, né? Alguns eles conseguem assim ser bastante coerentes, né, com a realidade, né, seja ela financeira do filme, da proposta do filme, né? E a gente consegue atender essa expectativa. Quanto a equipamentos, o que é imprescindível para uma boa captação? Assim, a pessoa está assistindo ali, pô, tô querendo fazer um filme, quero captar um som legal, não quero só ficar na pós, né, como você estava falando, quero preocupar com isso. O que você orienta, assim, quais são os equipamentos, desde, assim, não precisa a gente falar todo o equipamento que você deve trabalhar com arsenal, que eu já te vi trabalhando numa produção, ele carrega uma malinha, é o que aquilo ali? É um case, né? É um case, um negócio, pra gente ficar carregando aquilo lá para tudo quanto é canto, é um negócio de louco. Mas o que não pode faltar num set de filmagem para ter uma captação minimamente boa, minimamente decente? A gente tem vários pontos, né? Mas assim, um bom microfone faz diferença, né? E você conhecer o limite que ele trabalha, né? É como eu comprar um microfone e saber o limite que ele aguenta, que ele suporta, o quanto que eu posso distanciar, afastar e a cobertura que ele tem. Porque a partir daí, tem fotógrafo que não liga muito para isso, não. Ele bota aquela lente 24 abertona, né? E tipo assim, aí tu tem que bota uma luz que não te favorece para se tu jogar o boom vai dar uma sombra. Então já quebra todo um esquema. Então acho que tu tem um bom microfone para que tu possa chegar dentro desse padrão, um bom microfone. Se tu vai gravar num celular, num gravador ou num computador, tudo bem, mas assim, um microfone bom já faz muita diferença para ti. E, assim, você já trabalhou, você estava falando um pouquinho sobre assim, trabalhar em documentários, ficção.
Tem alguma coisa que diferencia um para outro, algum cuidado específico, ou varia de cada projeto? A ficção, ela é algo assim que ela é muito construída, né? Então você tem que pensar em processos que possam somar naquilo ali, né? Principalmente com a performance do ator. Uhum. Então eu acho que ele exige mais atenção. O documental, ele é algo assim que realmente o que importa é você captar com clareza assim o depoimento da pessoa, como a gente fez no filme da Netflix, né, do Wallace, né? Do Bandidos na TV. Isso, que a gente gastou assim, ali foram horas e horas captando, né? Meses e horas, assim. Quanto tempo você lembra, mais ou menos? Nossa, eu lembro que eles vieram aqui, fizeram 4 expedições para cá, né? Para o Brasil, para captar. Em 2 anos, assim, 1 ano e meio, né? E tinha depoimentos que duravam mais de 5 horas. Meu Deus. Entendeu? Mais de 5 horas e não tinha horário, era de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então era cansativo. O diretor dessa série é o Daniel Bogado, é um cara premiado, assim, ele ganhou aquele prêmio Emmy, né? Sim, da televisão. Isso, né? Documentário. Então ele é um cara assim que ele que me fez, inclusive me fez interessar pela linha documental, assim, porque ele conseguia realmente construir uma narrativa que juntava as coisas, assim. O começo é confuso, mas quando tu vai entender no raciocínio que ele propõe, assim, faz muito sentido, né? Todas as perguntas, às vezes até a saia justa que a gente passava com algum entrevistado, né? Mas é o risco, né? O repórter ali, ele correu e construiu bem a narrativa. E assim, quando você está num depoimento desses, assim, que você pega o bombástico e tudo mais ali no som, você está escutando, você já nota que aquilo ali vai funcionar? Eu imagino que às vezes é uma percepção geral, mas a pessoa que está no som, ela capta nuances, ela capta... Como é que você... Tem alguma coisa assim que você lembra, assim, que falou, cara, isso aqui não tenho a menor dúvida, porque você falou, gravamos aí 5 meses, né? Ou seja, gravaram horas e horas, mas aquele momento que você fala assim, isso aqui foi perfeito para o que a gente estava... Lógico, às vezes a pessoa está contando uma tragédia, mas perfeito para aquele projeto ali. Você dá para ter esse feeling na hora ali? Dá sim. Eu já me emocionei muito assim com depoimentos, sabe? De gente contando pontos assim. Mas uma coisa que mais me marca, assim, não é nem tanta emoção, mas é quando tu saca que as pessoas estão mentindo, assim, entende? Já deu para sacar muitas vezes? Já deu para sacar. Mas pela voz? Pela voz, né? Pela voz, pela entoação. E muitas das vezes, assim, a pessoa ela demonstra uma frieza, mas o corpo está falando outro, entendeu? E a gente tem as medições de VU, a gente consegue ver as alterações, né? Sim. E às vezes, assim, a gente sente desconforto e o coração chega a acelerar no ponto de você ouvir, né? Opa. Tu já escutou uma dessas? Ixi, bastante. Oficialmente foragido. Os policiais já começaram a atirar. É isso, Everson, muito obrigado. E assim, esse é o objetivo da websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense, falar com profissionais que trabalham não na frente, assim, além dos atores e diretores e roteiristas. Tanto que no próximo episódio você vai conferir uma entrevista com o Francisco Ricardo, que é um diretor de arte de mão cheia daqui de Manaus, ganhador do Kikito no Festival de Gramado. Então não perca, a entrevista ficou bem legal. A gente se encontra até o próximo episódio. Tchau!